O que separa a dor da vitória? A escolha de continuar. Aqui contamos histórias de quem decidiu não parar e alcançou sucesso e autoridade. Este é o Poder SA. Começando mais um Poder SA, sucesso e autoridade. Você está percebendo que a gente está num ambiente completamente diferente, né? A gente está no Bar da Garagem, aqui em Sorocaba. Estou com a Mônica Marra, a minha parceira de apresentação aqui. Temos hoje um convidado ilustre, convidado de peso, que eu não vou me atrever a apresentar, mas quem vai apresentar é a minha querida Mônica Marra. Mônica, tudo bem? Eu sou suspeita, tudo bom, meu querido? Tudo Eu certo. sou suspeita para falar tanto do Alex quanto do lugar onde a gente está. Eu sou aqui prata da casa, então estamos no Bar da Garagem. Agradecer a Vivian Bórnia, a Suca Custódio, que abriu essa parceria conosco. Vamos estar uma vez por semana aqui no Bar da Garagem. Sempre E que possível, né, neste lugar maravilhoso, neste né. lugar, E a gente está no palco, a gente está no palco do Bar da Garagem. um lugar mais que especial para trazer o nosso querido Alex. Alex Ruivo. Quem é Alex Ruivo? Fala um Alex pouquinho dele. Ruivo, eu vou contar um segredo do Alex Ruivo. Para mim, o Alex Ruivo foi um parceiro meu de palco. A gente começou novinho, começamos novos no Entre Atos, a gente fez uma dança um pouco lúdica, fizemos um tango com rosa na boca, no improviso, numa comédia, e arrasamos. Para mim, o Alex é um sinônimo de vitória, e ele simboliza muito tudo isso que a gente está querendo trazer com o Poder SA. Ele tem autoridade em tudo que ele faz, desde os tempos da revista, comunicador há mais de 20 anos, empresário de sucesso. Eu vou deixar para ele se apresentar um pouco, porque se deixar, eu vou babar ovo para você. Eu fico super feliz de estar aqui, agradeço ao pai lá em cima pelas oportunidades, né, eu acho que quando a gente tem um espaço no microfone, a gente tem que aproveitar. Muito. E, no máximo possível, levar mensagens que possam transformar a vida do outro lado, né. Acho que é isso. E histórias das pessoas, seja a pessoa que for, ela tem uma história para contar. Então, e essa história sempre vai inspirar, em algum momento vai mexer com uma outra pessoa que também pode falar assim: "Eu também tenho essa oportunidade", né. Nesse sol tão grande que cabe todo mundo, a gente consegue brilhar. Basta a gente acreditar e correr atrás desse sonho e realizar, né. E tudo isso é possível a gente transformar em realidade, quando a gente é convicto daquilo que a gente quer fazer, entendeu. Assim como vocês aqui no Poder SA, acho a ideia super bacana, e que com essa comunicação, já vendo na abertura aqui do Vander e a sua, já deu certo. E a questão agora é poder realmente extrair dessas pessoas que venham aqui, que vai contar a sua história de sucesso, para poder também ser espelho para outras pessoas que precisam disso. A gente se alimenta, se preenche e depois se esvazia para que o outro possa ser preenchido também. É uma troca. É. Alex, um pouquinho da sua trajetória. Vamos começar pelo começo, né, aquele básico. Primeiro eu queria agradecer, viu, Wander, pela Imagina. oportunidade, né. Esse paulistano aí com essa vozeirão aí, você viu? Vozeirão dele também, todo É. estiloso, Aliás, entendeu? falar em estilo, né, a gente não combinou, mas eu e São Alex parecidos. estamos Você é literalmente um com homem as de bom com gosto. as mesmas cores. E Você é um você homem do também, viu, você também. mas a mais As bonita, mesmas cores, o mesmo traje. viu, e a mais bonita de todas é a Mônica, pronto. E E a aqui gente no sobe. bar Garagem, que eu já Obrigada, já estive obrigada. nesse bar, aliás, esse bar aqui tem um case de sucesso também, começou pequenininho, devagar, e o ritmo foi, né, foi pegando, e hoje o bar é uma referência aí, sempre lotado de sexta e sábado, então, muito legal. Acho que os donos daqui têm história para contar também, né. É, e nós vamos trazer muitas Quantas oportunidades aqui, dores não muitas tiveram também trocas aqui também. para chegar onde chegou, né. Sim, E, é assim, eu gosto de falar mais da minha pessoa, de quem eu sou, do que eu faço. Então, por Porque eu favor. acho que quem a gente constrói muito mais o lado humano da gente, que com esse lado humano mais equilibrado, ou mais claro, com mais objetivo, com mais, como fala, com mais, clareza do seu propósito de vida na Terra, eu acho que ajuda a gente a poder dar uma luz melhor, tanto para a gente que está falando, porque quando a gente fala para o outro, a gente na realidade está falando para a gente mesmo, né. E também para as outras pessoas. Então quem eu sou hoje? Eu sou um cara hoje espiritualista,
gosto de buscar o autoconhecimento. Minha vida hoje é entender que nós temos que viver um estado de equilíbrio, fazendo com que o nosso ego não seja tão presente na nossa vida, que os nossos pensamentos sejam mais controlados, que as nossas emoções, as nossas sombras tenham mais claridade, para que a gente possa ter uma vida serena. Eu não preciso viver a vida inteira para sonhar com uma vida eterna. Eu posso fazer da minha eterna, da minha vida uma eterna vida desde já. E Perfeito. é viver nessa tranquilidade, na calma, nessa passividade toda, né, sem ficar nessa correria do dia a dia que a gente vive. Então eu acho que isso é um pouquinho de mim, de quem eu sou hoje como pessoa, equilibrada, tranquila, que medita, que ora, entendeu? Que tem compaixão, que tem amor, que tem respeito, que tem empatia pelo próximo. É uma paixão o ser humano para mim. Independente, eu não consigo ver o defeito do outro, porque quando eu vejo o defeito do outro é algo que eu tenho que curar dentro de mim, então eu procuro não ver defeito de ninguém. É, porque espelha, né, isso a É, psicologia é mesmo psicologia. fala, né, que você o que você vê de erro no outro é o que você precisa consertar em você. Aí tudo vem no fluxo. Eu sou comunicador nato, né, eu nasci, mas na realidade eu comecei a minha história dentro da igreja, numa igreja em uma cidadezinha pequenininha, em Sarapuí, e eu tive lá e durante o período que eu ficava na igreja lá na igreja católica mesmo, eu comecei a falar nos bailinhos da cidade, na igreja, e tinha uma tonalidade e as pessoas chamaram a atenção. E aquilo lá também me chamou a atenção. Eu falei: "Nossa, será que você é um locutor de rádio?" Naquela época era legal, Ó, né, pô, para quem não tinha nem eira nem beira, qualquer coisa estava bom. sim. Né, quando a gente vem de família pobre, de condição de vida difícil, e aí a gente fala assim: "Pô, é uma profissão". Foi a hora que despertou com meus 15, 16 anos. Aí eu comecei a me dedicar a isso. Trabalhava em farmácia, eu trabalhava de faxineiro de farmácia, comecei como faxineiro de farmácia, depois virei Eu atendente. comecei aí também. Começou? Nossa, Não acredito, sério? Sério, meu olha primeiro as emprego conexões. meu primeiro Foi na emprego farmácia? foi um faz tudo na Faz farmácia, tudo na com farmácia. 15 anos. Olha que legal, comecei com 13, hein. E aí Depois eu fui para o rádio. Que legal. Legal, Wander. Aí eu fiquei lá nessa cidadezinha um tempinho, né, me formei lá em Itapetininga e morava em Sarapuí, estudava em Itapetininga, e voltei para Sorocaba, continuei trabalhando numa farmácia que a minha mãe arrumou um emprego para mim, farmácia Ipiranga, na Moreira Ah, César. Ipiranga, eu lembro, Lembra dessa farmácia chique que tinha lembro. lá, né? Era a única que manipulava, né. Isso, na época, na única mesmo. E homeopatia também. É. E aí eu trabalhei lá um tempo e eu comecei fiz um curso de radiodifusão, e aí começou a minha história na comunicação. Eu comecei a ir para o rádio, mas não me dei bem como locutor, péssimo, Hum. não tinha jeito. Foi para o AM, do AM foi para o Não, foi na FM, FM, foi na a FM. primeira rádio que eu trabalhei foi a de primeiro lugar de audiência em Sorocaba, que era Ativa, lembra da Ativa? Lembro, lembro. Era uma rádio que Hum, explodiu no sertanejo dos anos 90. Ela é hum, sucesso aqui, Wander, em entendi. Sorocaba. Era uma rádio do Quércia, Sim. do Florestas. O ex-governador, né. Quest ele tinha uma rede de Tinha rádio, uma né, rede, tinha. Robato chamava o nome da rádio aqui. Entendi. E aí eu fui trabalhar lá, só que eu não tinha condição, eu tinha era nervoso, muito caipira também, comunicação ruim, Era entendi. agitado, você era bem Muito agitado. agitado. E aí, eu fui fazer uma brincadeira no microfone, até no estúdio falando, um dia que me deram a oportunidade, eu bati no microfone, o microfone voou, sabe. Aí ficou a rádio no ar, rádio de primeiro lugar, não era brincadeira. Aí não deu certo, aí falou: "Meu, vai vender que você vai ganhar mais". E aí fui vender, Que é o melhor lugar do rádio, o melhor lugar do rádio que eu o fui. melhor lugar da Eu fui ganhar comunicação é a dinheiro. venda. Do rádio, a comunicação é a venda, também ele sabe o que eu tô falando. Aí comecei, cara, comecei a vender, vender, vender e vender rádio em Sorocaba naquela época, hoje já é difícil, mas naquela época, então, era horrível, Hum. mas a gente conseguia vender, entendeu? Olha, Que o o louco isso, né? o Alex está contando umas coisas aqui, Mônica, e ele é um apresentador, ele é um cerimonialista, e com voz de impacto. E essa voz, essa presença, como é que você usa tudo isso nas suas técnicas de venda para você impactar? Porque quando você vai vender, você tem que ter um impacto. Você tem que chegar bem, você tem que saber o que você vai falar, você tem que colocar a voz de uma maneira certa, se colocar. Como é que são as suas técnicas de apresentação para fazer uma negociação? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender na nossa vida é o seguinte: não importa se você tem, o mais importante é aparentar ter, entendeu? Porque esse é o impacto que traz, né? Que ninguém vai buscar na sua profundidade, por mais que você vai vender para alguém. E essa questão de técnica e que eu aprendi na minha vida e vendendo gelo para esquimó, Esquimó. que é verdade isso. Tinha aquele colunista que era do Diário de Sorocaba, que era um antigo, lembra dele? Sérgio? Era Sérgio Vinícius. era Sérgio Vinícius, Sérgio né? Dos Vinícius. anos 90, né? Isso. Ele falava: "Esse menino vende gelo para esquimó".
eu tinha um talento para vendas, né. E eu acho que quando você fala isso, hoje, assim, hoje eu deixo as coisas acontecer mais no fluxo, mas eu acredito que a gente primeiramente tem que estar muito bem, Sim. aparentemente, fisicamente bem, entendeu? A gente tem que estar tranquilo para a gente poder chegar numa pessoa para poder conversar, não se afobar com a venda, deixar as coisas acontecer mediante o fluxo, não mostrar desespero, necessidade de venda, tudo isso faz parte. E o mais importante de uma venda não é você falar, é você ouvir Ouvir. o que o outro tem para dizer. Porque hoje tudo para na questão da humanização, porque daquele lado de quem está querendo comprar, também existe uma dor, Sim, uma existe história. uma história e existe ali um vazio que precisa ser preenchido. E se a gente tiver essa percepção de ouvir mais, a gente entende, e entendendo a pessoa, você passa a fazer mais network do que vender. E esse relacionamento vai construir um laço que a pessoa fala assim: "O que que você tem para me vender? Eu quero comprar". Ao invés do impacto da primeira venda, sabe aquela coisa da abordagem? Porque essa abordagem não vale mais. Aquele negócio de você tá tomando uma cerveja com os amigos em casa e de repente você fala de negócio. Isso não existe mais, essa cultura acabou. Essa cultura É, desse, você tem que sabe? entrar no usar o subconsciente, usar o emocional da pessoa também, para você vender, porque tudo acaba sendo uma negociação, tudo é uma troca. Mas eu queria saber uma coisa de você, Alex, porque todos nós aqui, para chegarmos, onde estamos hoje, com autoridade, com, o poder da fala, como que você lidou com a autocrítica? Porque a gente sabe que para a gente entregar o nosso melhor, a gente é crítico. Eu sou muito crítica, o Vander também é. Ele não gosta nem de ver as imagens, o que ele faz. Tudo que eu gravo, tudo que eu apareço, eu não Eu vejo. já gosto de Não vejo. ver e tô sempre me Eu criticando, tenho podendo essa fazer melhor, queria fazer melhor. Falei: "Não, isso aqui não ficou bom, eu quero fazer melhor". Como que você Só lida faça, com isso? só só faço. faça. Eu acho que é só fazer, porque o dom ele exala. Sabe, eu também sou um cara que nunca fui muito de como eu tinha muito eu trabalhei na televisão 20 anos, trabalhei em São Paulo, e em São Paulo era muito corrido o nosso tempo, o programa era de meia hora, graças a Deus a Record ainda me dava uma 15 minutos, que era programa terceirizado na grade, e pra você ter 15 minutos a mais de televisão em cadeia nacional só por milagre, mas eu tinha pela qualidade do programa. E eu usava o tempo máximo que eu tinha, tudo tinha que ser então eu não tinha tempo nem para regravar. Só para ter uma base como é que era a situação. E eu sempre gostei do bem feito, mas saía bem feito, as pessoas gostavam, eu vou entender o negócio, ó, É isso aí. você perguntava pra mim se eu entendo isso, é o carisma, é a Porque você forma coloca a sua autêntica essência, de falar né? A é, entrega. para de, sabe, esquentar a cabeça, porque a mulher tem uma questão na televisão, muito no podcast, sei lá onde hoje, tá muito preocupado com o visual, né, o cabelo, a maquiagem, se tá brilhando, se não tá, tem essa preocupação que é, Tem, tem. né, que é comum da mulher. Porque é o que vende também. E eu conversei muito com a Hebe sobre isso uma época, e aí e é verdade, a mulher tem ela tem esse é um problema bom, porque ela, na realidade ela mostra a beleza dela, mas ela tem que se cuidar mais do que o homem. Então A mulher é mais cobrada, né? esse cuidado excessivo atrapalha um pouco na comunicação, tem que deixar um pouco as coisas você não acorda todo dia assim, ó. Não, muito pelo Então, tem que contrário. viver a vida. Hoje, quanto mais autêntico, melhor. Desde que bem produzido, bem feito, um bom áudio, uma boa iluminação, né, o YouTube exige isso da gente Sim. hoje. Mas fora isso, tranquilamente, eu não me eu sempre fui do fazer, e sempre fui de fazer bem feito, mas nunca sofri para fazer o bem feito. O Poder SA é patrocinado pelo Bar da Garagem e pelo Pod Delivery, que é especializado em podcast. Se você é empresário e quer fazer parte do nosso time, entre em contato pelas redes sociais. Mas exatamente, você tem que encantar. O encantamento passa pela apresentação que você falou, porque você tem que chegar maior do que você é. Hã. Isso é fato, né. E você tem que encantar com a comunicação, né. Então eu ainda insisto e volto a te perguntar, em relação à sua apresentação numa mesa de negociação, em relação ao encantamento, quais são os gatilhos que você usa? Eu acho que Aham. eu sempre falo, a a simpatia é o ponto de chegada, né. Aquele sorriso largo, simpatia que você ter, né. O carisma, que é o ponto de você elogiar a pessoa. Sempre tem alguém com alguma coisa. Hoje eu falei pra você que estava bem vestido, bem bonito, fiz um Sim. elogio pra você, entendeu. O cara é elegante, tá magro, tá bem posicionado, né.
eu fiz um elogio, eu elogiei ela quando cheguei, então isso é uma coisa que a gente usa. E aí eu uso mais também a questão da empatia, eu ouço mais, para depois eu poder entrar naquele momento certo. Vou dar um exemplo agora, estou com um projeto de podcast em São Paulo, Hum, para um evento um negócio que eu vou fazer, um projeto. E eu tive a ideia, teve um insight, que eu já fiz mais de 500 restaurantes em São Paulo, tive um insight lá, Mônica. E aí essa ideia de fazer o podcast externo lá em São Paulo, tal, papo vai, papo vem, enfim. Aí eu estava numa feira, gravando numa feira de panificação. E eu vou gravar restaurantes em São Paulo. E essa feira tinha um cliente no meio da feira. Eu dei uma voltinha, eu vi o cliente, falei: "Esse cliente é tem certo para minha potencial. ideia, tem potencial para minha ideia". Ah, dito e feito. Eu fui lá, conversei com a empresa, conversando com a mulher é de food service, ou seja, Uhum. ela é gerente desse setor de restaurantes para o produto dela. Falei: "Puta ideia 10, uma coisa que eu estava pensando em alguma coisa diferenciada, e você veio com essa ideia para mim". Quer dizer, pode ser que a coisa não aconteça em virtude dos valores, depende do que Sim, eu vou cobrar, como que vai ser, a verba que ela tem, tudo bem, ainda tem um caminho para andar. Mas a simpatia da ideia bateu, entendeu? Deu uma sinergia ali. De uma ideia que surgiu há 2 semanas atrás, e eu fui parar nessa feira, dessa feira encontrei essa pessoa. conexão rolou. Conexão rolou. Então foi muito simpática, já marcou reunião para eu conversar com ela. Pode acontecer? Pode. Eu já tive grandes marcas que me patrocinaram acontecendo desta maneira, entendeu? Aí você ouve a pessoa, vê a necessidade dela, não fica só falando do seu eu já fui muito disso, só Sim, que hoje não mais. Eu quero ouvir mais a necessidade dele do que a minha, né. A minha eu já sei, é. Então, A nossa a gente já aí já sabe, sabe, eu deixa o eu cara que é uma contar só correria, né. pois é, pois é. Alex, na tríade, a gente quer sempre prosperar, todo mundo está em busca de prosperidade na vida. A gente tem uma ganância boa de prosperar. Eu Como diria que você ambição. ambição, boa palavra. Como que você lida com, essa gana de prosperar, junto com propósito de vida, e como você coloca isso em prática na sua vida? Olha, pergunta que dá profundidade, mas para ser mais sucinto, eu acho que, assim, o dinheiro, por exemplo, que você fala quando você fala essa prosperidade, você está falando dessa ambição, você está falando de dinheiro aí nesse caso, de conforto financeiro, e condição. Eu acho que a O prosperidade conforto, né, que a prosperidade é um elemento que envolve várias sim, coisas. Não adianta ser eu conheço muita gente que tem dinheiro, mas só e tem não dinheiro, é é pobre de isso. espírito, é escasso, entendeu? Não tem É pessoa educação, tem um monte de coisa, né, tem várias não sabe se portar, colocar, se portar, então tem tudo isso. trata mal Então o prosperidade tratar mal, exatamente, né, você não tem funcionário, garçom, isso, os exatamente. menores na cadeia hereditária. Exatamente. Então, tem todo um conjunto quando você fala de prosperidade. Eu acho que só que a gente não pode trabalhar a nossa vida, usar os elementos, todos os elementos como meio para chegar no fim, que é o dinheiro, né. O dinheiro é apenas uma energia que você recebe ela, desde que você pode ter até merecimento. Por exemplo, você fez uma apresentação aqui do podcast, você vai merecer ganhar um cachê de R$ 1.000. Então você vai merecer esse dinheiro. Mas para você pertencer a esse ambiente, Você tem que ser. sempre você tem que ser. Então, para pertencer, então, para você viver essa prosperidade, você tem que ter saúde, você tem que ter o trato que você tem na rua tem que ser 2 vezes melhor dentro de casa, entendeu? Você tem que viver uma verdade coberta de valores. Valores esses que você, quando olha para um funcionário, um colaborador, você olha com um olhar mais humanizado, com respeito pela dor do outro, você vai sempre, se comportar de maneira humilde, mais simples, em todas as situações. Isso não quer dizer que você não precisa andar bem arrumado, você não precisa ter um dente bom, você precisa ter uma boa educação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, A prosperidade são elementos que compõem. Então, para ser próspero, a gente tem um caminho muito grande para andar, que não está só parado na intelectualidade ou na saúde, né, não, são ela vários abrange elementos tudo, juntos, então abrange tudo. abrange os Mas, relacionamentos. esta ambição que você fala, ela tem muita gente pobre que vive uma vida de rico, e tem muita gente rica que vive vida de pobre, entendeu? Se for falar só por dinheiro, aí nós vamos falar de uma forma mais mercado paulistano, vai pisar na Sim. cabeça da Mas, serpente e vamos quando para você cima. coloca Hã. daí a gente está colocando propósito junto, que é o propósito de Não vida, adianta você trabalhar um monte igual o seu Wander, trabalhar um monte, cansado, estressado, ganha dinheiro, mas tá doente.
tá estressado, tá estúpido, tá sabe, intransigente, tá impaciente. O que que adianta? Então eu tenho que pensar, o cara tá falando isso agora aqui do bar, falou assim: "Ah, eu quero trabalhar pouco, eu quero ter qualidade de vida", esqueci o O nome. Lawrence, Hã? o O Lawrence. Lauro está falando isso, porque eu vou ficar doente. Quantas pessoas, Exatamente. entendeu? Que vale, o que que leva no final da vida? Sua mãe não morreu há quanto tempo? Vai fazer Faz um 1 ano, ano. então, você vê como é que é, o que que leva dessa vida? Só A o legado. troca. Eu aprendi muito do início da doença dela até o final, e isso me engrandeceu muito também. Então, isso fez parte do meu Aprende, propósito de lógico, vida, lógico. e eu consegui concluir muitas coisas, muitas atividades na minha vida e continuo o legado depois da morte dela. Então, como que você lida com tudo porque a gente precisa para sermos também prósperos tô falando no material mesmo, porque, muita gente coloca a prosperidade material em segundo plano como se fosse um pecado. Não, dinheiro é maravilhoso, Dinheiro é maravilhoso porque você dinheiro é maravilhoso, ajuda as pessoas também através do dinheiro. dinheiro é maravilhoso. E como você linka isso com seu propósito de vida nos seus negócios? É o que eu falo, tudo que eu faço com facilidade, alegria e glória, tudo. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo que tem dificuldade, tudo que traz perturbação, que tira você do prumo, não é para Tirou você sua paz, é isso. caro Tirou demais. essa paz, fica caro demais. Temos que viver na paz e temos que fazer as coisas acontecer no fluxo. Aquilo que eu falei para você, não pode colocar o desespero. Tem gente que está desesperado para você sente na pessoa isso. E hoje, o comportamento de quem vende e de quem compra está mudando. Exato. Não é mais o de ontem, está mudando. A humanidade está mais sensível. Aliás, nós estamos vivendo um Uma transtorno transição. mental mundial. Existe uma pandemia de loucos. Nós estamos vivendo literalmente aquilo que o Saragossa escreveu, dirigiu e fez o filme lá, o Ensaio da Cegueira. As pessoas estão batendo o Sim, carro, as pessoas estão cegas, mesmo enxergando. É assim que estão as pessoas. Agora imagine você quando for vender para alguém. Primeiro de tudo, um cara que vai vender, um cara que vai abordar, um cara que é um executivo, um cara que está com uma ideia boa, quer criar, ele tem que ter informação. O Ruivo, Alex Ruivo, ele citou a obra do escritor português José Luiz Saramago, Ensaio sobre a Desculpa, Cegueira. Saramago, eu falei Saragossa. Fantástico, Não sei porque eu falei fantástico. Aliás, Saragossa, perdão. José Saramago É, é Nobel, ele é você me corrigiu. um dos maiores, autores da língua portuguesa. É claro, falando de língua portuguesa, nós temos o nosso bom e velho Machado de Assis também aqui, Oh, né, é, que é fantástico, é maravilhoso, que eu já falei de Machado de Assis com você esses muito. dias. Você falou da humanização nas relações. As empresas hoje, elas estão tentando com muito sacrifício, porque ainda tem uma geração antiga que está no poder, que está no comando, que é contra, mas está tendo uma humanização nas empresas também, né. Hoje a gestão de pessoas é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. A humanização, ou seja, não existe mais o gerente nem o chefe, agora são líderes. e líderes esses que têm que estar preparados. Eles têm que Exato. ter preparado psicologicamente, inclusive, para lidar com a dor do próprio funcionário, porque hoje o que existe dentro das empresas é um turnover enorme. As pessoas não querem trabalhar. Esses dias atrás, eu conversando com uma consultora de São Paulo, a pessoa não foi trabalhar. Falei: "Por que você não veio trabalhar hoje?" "Porque o dia está muito quente." Olha o ponto que chega as pessoas. O cara não quis sair de casa porque estava muito sol, Sim, né, para não ir trabalhar. Então, o que que acontece? Com a NR1 agora, com essa nova A regra, lei as pessoas vão ter aham. que colocar essa questão da humanização nas empresas. Cuidar do Né, o funcionário, né, cuidar da do saúde funcionário, da mental. saúde mental dele, porque não dá mais para lidar, as pessoas não estão aguentando mais. E outra coisa, você fala: "Não, vamos fazer, porque fazer vai fazer o quê? Para você? E o que que eu ganho nessa história toda?" é Então bem tem que ter um compartilhar hoje. As pessoas vão se tornando cada vez mais sócios da gente do que funcionário. sim, Dependendo do tipo de empresa, então, é muito mais. Eu entrevistei um cara sobre café, ele falou assim: "Eu quero abrir empresa de café com outra pessoa, o barista sendo meu sócio, porque ele não vai arrumar funcionário se ele quiser abrir uma rede mais." perfeito. Olha a dificuldade que tá, porque o setor humano, eu tenho uma pessoa que tem um amigo que tem uma empresa de estacionamento, também não amplia, porque não tem gente para fazer manobra de carro. O outro que tem lava rápido diz que não amplia, porque não tem gente para lavar carro. Você sabe disso, Wander, você sai na rua, Mônica, conversa com qualquer empresário, fala assim: "Eu não quero aumentar, porque eu não tenho quem toque." Eu posso falar com o cara da garagem aqui, deve ser, eu tenho um ovo enorme de garçom, porque na realidade quem que vai querer Falta trabalhar, mão de obra ficar servindo à qualificada, noite para né. ganhar um dinheiro, que é um bom dinheiro,
Mas a pessoa não quer, porque a internet e a grama do vizinho é sempre mais bonita, né. Existem empregos, faltam profissionais capacitados Agora também. o líder tem que estar preparado, O Wander. líder tem que estar É de preparado. cima para baixo, porque e não é só de fala, é de valores, Comportamento, comportamentos. exemplo. É, exatamente. Isso a E gente a régua. gente não tá vendo não tá vendo muito ainda nas empresas. Ah, mas Não, mas Nas está tendo, grandes mas empresas as grandes empresas, né, tanto que sai, na Você SA, que é de onde vem o Poder SA, a Você SA sempre lista lá as melhores empresas para se trabalhar e tem sempre as grandes, as gigantescas que que daí pensam no funcionário. exatamente, que pensam no funcionário, porque tem que pensar As no micro e funcionário pequenas também. tem ainda que têm ter um um caminho a trilhar pra tem que ter um todo aí, né, para você É. poder atender e acolher, porque senão as pessoas não param mais. Estou não, falando pra você essa norma foi da muito importante. pandemia mental no mundo inteiro. Mas aí se deve a quê? Eu não vou culpar nada, mas seriam as redes sociais? Redes sociais traz ansiedade, né, traz É, expectativa de vida maravilhosa daquela que a gente não É, vive, né, a grama do vizinho, só que eles esquecem de sim, saber que a grama do vizinho é sintética, é verdade. entendeu? Você tá bonitão, você tira uma foto, mas você acabou de brigar com a sua parceira, com a sua É. sócia, tá angustiado, mas fez uma foto. Vai saber que tá atrás de você? Porque tem a tal da validação, né, tem a Ah, dopamina, tá tudo acho que a ali rede no social celular. ajuda muito, mas não é só rede social, né. Sabe o que É. acontece? As pessoas Hum. estão escassas, e a escassez traz a estagnação. Estagna o quê? Relacionamento, amor, você não tem amor, você não tem carência, tem falta de afeto, você tem sentimento de abandono, você tem um monte de situações que você começa a sentir. Você pode estar estressado lá em Nova Iorque, você vai estar estressado em Nova Iorque. Você vai estar com: o "Ah, mas problema é vai junto bom com estar você. estressado em Nova Iorque", mas você vai estar angustiado em Nova Iorque. Então, se você quiser se matar, você vai se matar aqui ou você vai se matar lá em Paris. Angústia em qualquer Em lugar, qualquer lugar. Então o que numa acontece? As festa, pessoas o que que leva as pessoas hoje é isso, é a correria, é a pressão por meta, entendeu? A cobrança das E pessoas, o próprio é o isolamento que é o a rede social o traz, ela transe, aproxima e também isola a você. prostituição hoje, o sexo, né, o sexo, a os bebedeira. relacionamentos descartáveis, Exatamente, né. são os transes que nós vivemos, isso é tudo Líquidos. transe, você faz isso para ficar em transe, por quê? Porque você não consegue viver o seu presente, Uhum. você sempre está pensando no futuro, ansiedade. A hora que você chega no presente, você para com você mesmo, você fica desesperado, você não consegue, o que você faz? Entra numa rede social, vai pegar alguém para fazer um sexo descartável, entendeu? Ou vai tomar bebida, ou vai assistir um filme pesado, você vai ficar sempre na baixa vibração, entendeu? Perfeito. O Poder SA é patrocinado pelo Bar da Garagem e pelo Pod Delivery, que é especializado em podcast. E olha só, hein, você que é empresário e quer fazer parte do nosso time, entre em contato pelas nossas redes sociais, que estão todas espalhadas por aí. Entre em contato e venha fazer parte do Poder SA. Sucesso e autoridade. É, Mônica. utilizar a dopamina para isso. Mas pegando esse gancho todo, como você utiliza porque a gente tem altos e baixos na nossa vida. Como que você utiliza o fracasso de algumas determinadas situações para impulsionar você como um trampolim? O que que nós vivemos na escola da vida, né? O que que você aprende na escola? Não tem matérias que você gosta e outras que você não gosta? Sim, E o fracasso o que que é? é uma das É uma matérias. das matérias, E a gente aprende. e a gente aprende, muito melhor, muitas vezes na dor do que no amor, porque para aprender no amor a gente tem que evoluir muito, Tá na dor mesmo. é na dor mesmo. A É maioria na das dor, pessoas, é na 72% dor. das pessoas A vivem igual gente cavalo de pensa que vai charrete, sabia ser disso? pro amor. Exatamente isso. 72% das pessoas vivem igual cavalo de charrete. Sabe o que é cavalo de charrete? Condenados a ficar com uma tapadeira nos olhos e com uma fivela na boca. Só olha pra frente. E quem comanda são as pessoas, não ela. Ela não comanda a vida dela. E para você comandar a sua vida, você tem que ter autodesenvolvimento, entendeu? Você tem que buscar. É, e o E aí autoconhecimento, né, o que te leva para sua sombra. e tudo isso traz o quê? Traz um cara bom, preparado, muito mais com uma áurea boa, com um campo de energia boa, e com tudo isso ele vai ter um resultado muito melhor em tudo que ele for fazer, principalmente naquilo que ele realmente ama, que ele não está aquilo por dinheiro, o dinheiro é uma condição para ele, mas não está Que por dinheiro. ativa os dons e talentos da Exatamente, pessoa, né. aí E a fica gente só está aqui hoje por conta dessa conexão que a gente criou. E eu tinha certeza que nosso papo ia por esse caminho também, porque eu te conheço, eu conheço o seu podcast e eu vejo o que você tira das pessoas, da essência das pessoas. E a gente não consegue negociar hoje em dia sem conhecer a pessoa por ninguém dentro. compra a primeira vez, mas você Ninguém lembra, Wanda, compra. quando vendia a primeira vez sem o contrato preenchido?
Poxa vida, Lembra né, no rapaz, começo, no quando começo, não nos era anos assim? 80 era uma É, beleza. você vinha com o contrato pronto para casa. E hoje? É, Vai lá vender um contrato a primeira assinava vez. aquele contratinho de 12 meses já. É, Já exatamente. assinou o contrato de 12 Oh, meses? Que na revista beleza. tinha contrato de 24 Olha meses. que delícia. Já pensou? E 24 meses. assinadinho ali e tudo mais. Ou seja, A a televisão carteirinha já estava feita. era. É, Até pouco tempo atrás. Isso então. acabou agora, em 2012, 2013, depois da crise da Dilma, É, que começou a mudar tudo, que as pessoas realmente viraram a chave para a internet. A sim. mídia impressa acabou, a televisão foi degringolando, acabou a televisão hoje. É, hoje é a internet, isso não Hoje a tem mais. internet estão aqui, ó, fazendo um podcast, criaram um canal próprio de vocês, né? E estão fazendo uma comunicação do jeito que vocês querem, com o patrocinador que vocês querem. Agora, você falou aí dessa crise toda que está rodeando o mundo, rodeando as pessoas, falamos de internet, tudo mais e tal. Falamos das empresas da gerência, da chefia e da liderança, que as pessoas hoje estão tentando, fazendo todos os esforços para serem mais humanizados. Impacta isso nos negócios? Total, né? Porque você fica cada vez. Imagine você monta um negócio, você treina a pessoa hoje, treinou hoje, falou o dia inteiro com a pessoa, se ensaiou aqui no bar. Outro dia a pessoa fala: não vou ir trabalhar hoje. Não tô afim de trabalhar. Acontece também. Acontece muito. Tá. Vai desanimando, não vai? O Vai cara. desanimando. O cara precisa ser muito, muito forte, muito resiliente para aguentar as pancadas. Exato. Pergunta para Priscila, que vai ser entrevistada depois de vocês, Sim. entendeu? Como que tá hoje para trabalhar com a noite. Então você vai Com a noite e com o ver dia. com o dia, né? Entendi. Para a pessoa querer fazer um evento, querer trabalhar hoje é difícil, cara. Difícil. Ou você é muito legal, você está muito preparado para rodear pessoas que querem estar junto da sua energia, ou você vai ficar sozinho, entendeu? Alex, você quando está fazendo uma negociação, você consegue colocar todas as suas cartas na mesa, você sempre esconde alguma Encantamento, né? coisa? Encantamento. Mas você dá uma seguradinha, você entrega todo o seu Não, jogo não para entrego nada. Muito Entrega pouco, nada. entrego pouquíssimo. Conta pra gente isso, eu Né, quero você saber. entrega pouco são para a esses os pessoa, para depois você dar segredos. mais, entendeu? Você vai entregar Entendi. tudo porque quando você entrega tudo, você está desesperado achando que a pessoa porque se a pessoa não compra se a pessoa não te dá atenção, não presta atenção, não brilha os olhos dela em cima da sua ideia, esquece que ela não vai comprar a tua ideia. É Vai. você que é apaixonado pela sua ideia, não é o cara, Sim. entendeu? É o seu produto é bom, mas para a pessoa ainda não é. Eu não entrego tudo numa vez só, Mas a partir mas do aos pouquinhos eu momento vou entregando. a partir do momento que você fecha a sua venda, você já conquistou aquilo, aí você Mas essa entrega entrega, aí você essa entrega o seu venda. melhor, Ó, aí Tony. você entrega mais. A entrega mais, porque daí você vai cultivando essa pessoa, né. Você cativa ela, né. É. Como diz o príncipe lá, o como é que é o nome dele? Maquiavel? O não, do Pequeno Príncipe, Ah, o Pequeno Príncipe. né. Você é responsável por aquilo que você cativa? É, É, É isso aí. falei: "Tu vai embora também se você não fizer o trabalho", entendeu. Mas promete o mínimo para entregar depois um pouquinho a mais, né. esse é E o também não pode entregar o diferencial, máximo não. Aí, porque se entregar o máximo depois, aí vai cobrar mais. se ele pensar em sair em qualquer situação, você não tem que entregar mais para o cara. Aí você perde a força. Sempre foi assim. Este é o Poder SA, sucesso e autoridade. Estamos no Bar da Garagem aqui em Sorocaba. Estamos recebendo esse comunicador fantástico, um cara de visão da área comercial também, que é o Alex Ruivo, que tem um podcast também, que é o Ruivocast. Só vendi na minha É, vida. vamos atrás e tal. E tô com a Mônica Barra aqui também, que é minha parceira na apresentação. Mônica, manda uma pergunta para o Alex de novo aí. Vamos lá, senhor Alex Só Ruivo. vendi na minha vida. A gente está falando muito de Vendeu e entregou, né? Entreguei. Ó, Porque tem, a revista que a gente montou aqui era muito forte. porque É que tem eu não tô gente que falando das vende e não histórias. entrega. Não, tá louco. Programa de televisão terceirizado. Eu tive programa no Brasil inteiro, fora do Brasil, Portugal, tive nos Estados Unidos. Lá eu entregava, vendi, tive cliente em Orlando, nos Estados Unidos, já entregava. Descobri que o meu programa passava em Portugal, porque encontrei com um olha grupo que de maravilha. portugueses num hotel e falei assim: mas eu conheço você de algum lugar. Eu falei: não, não conhece, imagina. Vocês são portugueses. Conheço. Conheço. Na época eu nem sabia. Meu programa era transmitido escondidinho pela Record em Portugal. Eles colocavam meu programa lá, porque eu passava parte de coluna social, arquitetura e gastronomia de São Paulo capital. Olha que É porque eu fiz o beleza. programa assim, né. E aí eu fiz trabalhei muito, né, trabalhei no Uruguai, ganhei prêmio no Equador, ganhei prêmio no Equador, ganhei prêmio no Panamá e ganhei prêmio no México, o melhor programa brasileiro de televisão.
Olha que bacana. Eu Bem queria que vários você programas. falasse um pouco E eu também da vendia, viu, os programas para fora. é, Nós né. tinha que não tinha um departamento comercial. Eu fazia lobby nas feiras com os diretores de turismo do país que vinha, E continua fazendo, né. entrevistava continuo, entrevistava as pessoas e depois eu criava um relacionamento. Aí nesse relacionamento ia dando as ideias, aí ia saindo os contratos. Ai, Às vezes eu passava para a área comercial cuidar ou eu mesmo cuidar, porque eu tinha uma equipe grande de comercial, né. Sabe o que eu queria que você contasse um pouquinho? Como que foi a história da da parte das revistas Da Bianchini, Bianchini. eita saudade. Bianchini Bianchini surgiu em virtude da morte da Bianca, foi minha primeira mulher. Ela morreu com 25 anos e eu já tinha um projeto de revista, havia uma necessidade, havia um buraco, uma lacuna aqui em Sorocaba. O Cruzeiro do Sul tinha parado com uma revista que eles tinham, que esqueci o nome, era uma revista forte. O Zaiaten parou com a revista, não deu certo. Tinha uma Novitá, uma senhora que Novitar. tinha aqui, que ela também foi embora de Sorocaba, e uma revista de variedades não tinha. E eu vendia a revista do Clube de Campo, só os comerciaizinhos da revista, não tinha mais direito a mais nada lá. E vendia também espaço da revista do Ipanema Clube. E eu percebi que as pessoas adoravam a questão da revista. Eu não sabia nada de revista, eu não sabia nem o que era diagramação. Um cara falou assim: "Mas como que você vai diagramar a revista?" Eu falei: "O que que é isso?" Diagramar, eu não sabia. Wander, eu não sabia o que era diagramação, cara. eu não sei até hoje. Então, não, diagramar a revista, colocar as coisinhas lá bonitinho, né, o texto e colocar as fotos. É como se fosse o croquis ali. É, fazer tudo bonitinho, né, diagramação. Eu não sabia o que era isso. E é Eu jogo essa aí pra você explicar, porque tem gente do outro lado que não sabe. entendi, Mas eu também não sei. viu. Aí, saiu a Bianchini, cara, e todo mundo falando: "Não vai dar certo essa revista não, Sorocaba não compra. Ah, Sorocaba é ruim. Ah, porque não sei o que Sorocaba". No fim, ó, moral da história, fiquei com 65 funcionários na revista, 65 funcionários na revista, acho que parou. 65 funcionários na revista, com 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 uma revista mensal de mais de 300 páginas, 15 anos de sucesso a Bianchini, distribuição gratuita, ganhou prêmio essa revista também, fora daqui, o pessoal gostava muito, o pessoal da moda, recebia prêmio. Eu gostava A gente muito, eu recebia amava a então a Bianchini. Bianchini era muito forte, mas era uma revista mesmo, porque Era tivemos linda. várias revistas na cidade que usam o nome de revista, mas às vezes era mais, igual, era uma revista mais social, revista mais de Isso. arquitetura. Agora, revista de variedade para você fazer, primeiro que você tinha que ter um corpo de jornalista. Ele conhecia a sede da Bianchini ali, Sim, o trabalhei corpo lá. trabalhou, a revista era muito forte. E aí, Lá na Praça Nova Iorque. para você fazer aquilo lá mensalmente era coisa de louco, mas virou mensal. Colocamos vários conteúdos, inclusive editorial de moda, transformamos, Não, geramos emprego para muita gente em Sorocaba. Foi uma e uma revista que mudou muito, muito. o panorama, né. Tem uma base, foi feita aquele shopping Tangará, que ia chegar em Sei. Sorocaba, fez uma pesquisa aqui, lá do Rio de Janeiro, trouxe uma empresa de pesquisa, e a diretora resolveu marcar uma reunião comigo. Falei: "Por que você quer reunião comigo, né, o que ela quer?" Ela queria saber o que que era essa Bianchini. De tão forte. Por que que era tão forte? De cada 10 mulheres, a marca mais elogiada, mais admirada em Sorocaba era 9 responderam que eram Bianchini, de cada 10. 90% das pessoas. Como é que pode a mulherada? Então as pessoas desejavam a revista, e tinha fila de espera para anunciar. E muita gente não sabia dessa Pensou, história mano, por que trás, beleza? né. Eu já conhecia a história por trás da revista, desde sempre eu achei uma perfeita homenagem, A e Bianca, isso, para Bianca. Bianca Lema da Costa, morreu com 25 anos com Eu choque sei. anafilático. Eu conheci Foi a um erro história médico, mas tudo bem. eu conheci a história por trás, pelo médico, Pelo Alex, médico. pelo médico. Alex, Trabalhava com ele. Ah, bom, é? É, Que loucura. que loucura isso. É. Fala que isso é erro médico também, mas ele foi perdoado. Tanto que a dona Cacilda, a sogra, minha hum, Ele ex-sogra, ficou meia hora ficou mal, ten né, não, ele ficou meia hora tentando. tentando. Absurdo. Mas enfim, não vamos falar de Enfim, tristeza aqui. mas não é tristeza, É, isso te fácil. trouxe uma vida próspera. Claro, com certeza. Isso te fez uma pessoa de poder e e autoridade no que você faz hoje em dia, que exatamente. foi onde você Saudade sim, tristeza não. exatamente. Eu lembro A gente da está falando pode falar, só completa, por favor. concluindo, dessa época, daquelas festas,
As festas, aquela festa que você fez no resort. Ah, fiz várias festas. Fiz muita festa aqui, velho, de Sim, black acredito. tie, gratuita para 1000 pessoas. Olha que bacana. Mas regada, bom uísque, bom espumante, música boa, trouxe pessoal do Titãs, pessoal cara que queria abelha, eu era louco. Festas pra gente, assim, não sair reclamando de nada. Era festas enormes, né, fiz bastante coisa. Mas enfim, e daí? Você ia perguntar. Não, 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 Alex, E tinha que vender os patrocínios, viu, Vando? Tudo que você tá falando tinha venda no meio aí. não, tem que ter, né? É, A hora certa tem que ter patrocinador. ô, Agora tanto e tanto, oferecimento tanto. só que agora isso aí eu não sei se isso existe ainda, né, Não meu? existe, mas que Não tem que existe falar, não, mas tem. é. Mas, Alex, a gente está falando aqui de sucesso, a gente está falando de autoridade, mas a gente sabe que para trilhar o caminho do sucesso tem muitas pedras, tem muitos obstáculos, né? É um morro acima num dia de chuva para chegar no topo do sucesso. Mas esse dia de chuva, esse dia que está escorregadio, que você não consegue sair de casa, que você está deprimido, que você está mal deprimido, não vou nem usar a palavra deprimido, mas que você não está legal, a vibe não está boa para trabalhar. Como é que você faz para enfrentar o mundo e trazer resultado para casa? Eu preciso trabalhar nesse dia? Você tem que trabalhar. Tem que Nesse dia? trabalhar. É. Ah, é. Então, Já aí aconteceu com você, acontece comigo, acontece com a Mônica, com o eu Renan uso ali, técnicas meditativas, né. Cada um usa um jeito, sei lá, o mas que tem que tem ir gente que para a toma luta, tem né? gente que toma um remédio, né. É. Quantas pessoas de 10 pessoas que você conhece que tomam remédio hoje? Tem muita gente, É, né? então, as pessoas tomam remédio, cara. Uns vão para academia, É. né, porque Agora, sim, dá precisa aquele buscar saída. Eu vou pra sim, academia, dá medito, aquela entendeu, Eu desestressão. respiro. danço, uso É, autocontrole. cara, a vida é o que os olhos enxergam, Vanda. Daí você levanta e vai Viu, para a viu, luta a vida é mesmo. o que os olhos enxergam, Vanda. Se você acordar hoje pensando que amanhã você tá ferrado, você vai estar ferrado, é o semear, meu filho. Você cria. Você cria a sua realidade. É louco falar isso, né, É, É, você mas cria. é mas é real, não é real, louco, é é real. real. Você projeta na Você mente, no projeta seu tudo. subconsciente e você cria. Isso Então, foi é criado. real. Você tem que viver o seu melhor hoje. Uma hora vai chegar para você. E a Não gente só tá tem legal, você hoje. Não dá, você tem que estar, meu. mas Você não for que tem que estar? tem que estar. Se puder ficar em casa e descansar nesse dia, é Se ótimo, né. for o caso, É, né, mas se tiver que ir, tem que tem que ir, ir. né. E a Cara, gente só tem o hoje, agora o Alex. duro é você trabalhar empurrado numa coisa que você não gosta, né. Você É. está num ambiente que Fazer uma não é legal. função, fazer um Aí é trabalho que complicado, aí não tem o que é, fazer também, a pessoa tem que ter Mas um daí a gente um tem que choque de dar realidade e mudar o sempre ciclo. a gente tem que dar sempre o próximo passo para a gente querer mudar e querer estar melhor, ser melhor. Então sempre tem espaço para a gente conseguir fazer a nossa Mas só reviravolta. falando da editora, além da Bianchini, nós fizemos 10 livros de anuário de arquitetura aqui, fiz grandes festas para os arquitetos, porque eu gravava o programa de televisão e tinha arquitetura, tinha gastronomia e tinha as festas, que eu gravava a televisão, que era uma produtora Sim, à parte, né, começou em Sorocaba, depois foi embora para São Paulo, fui embora, trabalhava em São Paulo e voltava, porque eu tinha que cuidar da revista. E a revista, ela publicou vários suplementos. Então a gente fazia uma coisa muito ousada para a cidade de Sorocaba, e que não, foi muito à frente do foi se tempo. perdendo por causa da internet, não foi por má gestão, administração, não foi nada disso. O que existiu foi realmente a internet, você viu que a editora Globo acabou, o pessoal da Condé Nast acabou, o pessoal da editora, várias editoras fecharam, né, jornais fecharam antes, né. A informação vinha com o jornal primeiro caindo. É. Imagina um Cruzeiro do Sul aqui, gente. Cruzeiro Cruzeiro, do Sul Diário, Duas faturava o que queria. Potências, Gente, era um negócio, Motorshop. imagina, que virou em nada. Mudou, você trabalhou na televisão, você viu como é que é, sim. o desafio que é, É um desafio, a todo televisão, dia. nos tempos de hoje, Sim. entendeu? Eu acho, assim, que há muitas possibilidades, principalmente quem trabalha na comunicação. Mas Aí então, você é um cara antenado, você está vendo todo o movimento. Como é que você faz o próximo movimento? Como é que você antecipa uma crise? Antecipar uma crise, É. eu acho que nós A temos, crise vem de encontro a você, você tem que dar um passo na frente, e aí? sim, eu acho que você tem que, a criatividade precisa imperar na vida da gente, né, pra eu quem ia Criatividade. falar sobre isso. criatividade tem que imperar. Criatividade. Já Então está respondendo a pergunta Criatividade, que eu ia fazer network. depois. exatamente, relacionamento, né, isso é importante, network é muito importante, principalmente para as pessoas que não são bem relacionadas. Não dá para você ficar na sua, viu, como diz o Desidério tá dizendo, né, o bom repórter não fica no ar-condicionado, né, Sim, o bom ele vendedor está em também não fica no campo. ar-condicionado. Você tem que estar visitando, tem que tomar um café. E as pessoas estão querendo isso, tomar um cafezinho, bater um papo, sem ficar vendendo. Jogar a conversa fora. Isso, exatamente. Depois uma hora ou outra você manda alguma coisinha para a pessoa. Entre uma Agora, palavra para isso você não pode estar desesperado, né. não, não pode. Se for para vender o almoço para comer a janta, Você tem que passar lá: "Opa, vim só tomar um café, tá exatamente, tudo bem com exatamente, você, né. tá". E Alex, você planeja
Você trabalha muito, você planeja algo mais do que o pode? Qual o seu próximo passo? Então, agora eu junto com a prefeitura, nós vamos organizar uma mostra de arquitetura na cidade, né. Bacana. É, fazer uma mostra de arquitetura, relutei Primeira mão isso aí? é, Já pode ser não, já está acontecendo, na ah, realidade o que está demorando é o prédio acabar a reforma, porque tudo que é de De governo governo demora demora. muito, né, e eu não posso interferir no não, prédio e tem enquanto todo um trâmite legal senão também. financeiramente também prejudica a gente, se eu quiser Sim. meter o bedelho lá na deixa os Não, caras terminar para eu poder entrar. E aí nós vamos fazer o projeto é meu, a convite do secretário do Zamuner aqui de cultura da cidade, junto com o Manga, para fazer a mostra. Então, como eu lidei com arquiteto a vida inteira, inclusive hoje lido, porque de sexta-feira ainda tem o meu programa só com arquitetos, né? Bacana. De acabou sendo uma sexta-feira, base, né, É o um que dia por você trouxe da semana, revista. cada é dia uma é um tema, autoridade. cada dia. Cada um dia por semana, cada É, dia da cada semana dia da é uma semana autoridade no assunto. é uma autoridade no assunto. Então isso traz uma faculdade para mim, é um privilégio, aprendo muito com as pessoas, né, e saio de lá muito mais conhecimento geral das coisas, né, para mim é muito bom. E de sexta-feira eu faço com os arquitetos. Então tudo Linkado. né, tá linkado. Então é um projeto ousadíssimo, não é fácil de fazer uma amostra desse tamanho naquele prédio ainda que é enorme, mas nós vamos fazer. Agora depende só o secretário me dar o ok para eu começar o projeto. Tá tudo pronto já. Nossa, daí você vem contar Já pra tá tudo gente de umidade, né. novo. Não, mas aí vocês vão lá também, né, dá para gravar lá no local, Ótimo. vai Ô ficar Alex, muito bonito os ambientes, voltando à comunicação, porque você é comunicador mas não também, é só isso, desculpe, só para não, falar, não, só para termina. e aí, além disso aí, eu tenho um projeto meu agora que é o podcast eu já faço externamente, Sim. desde que eu Eu vi que comecei há você 3 levou em anos. feira, Sim, e você e está entrevistando agora vou população também, né? a minha ideia agora é fazer os restaurantes de São Paulo. Isso é uma ideia que eu tenho. E uma outra é um programa de espiritualidade. Só que Hum. daí não vai com intenção financeira Então nesse fala um projeto. pouquinho desse projeto de espiritualidade, vamos Esse me interessa muito, me dá viu? uma pincelada É, sobre isso é uma isso. ideia de um programa estilo web, só que no lugar de convidados artistas com as suas futilidades, nós vamos falar de questões espirituais, terapêuticas, né? Levar terapeutas, pessoas que trabalham com terapia, com Terapia holística. todo tipo de terapia, inclusive também levar um psicólogo, psicanalista, levar Tenho le indicações, boas indicações para sim, você. a ideia é levar isso aí e trazer os músicos da música de rezo hoje, né, das músicas da espiritualidade que está muito em voga, a Hum, música de rezo hoje. É um caminho aí que você a hora que você não sei se você anda nela, Yoga. mas andar e tem muita gente boa hoje no mercado. E a ideia é fazer isso, daí conversar com as pessoas na plateia, para ver quem está com algum problema, debater ali junto com o terapeuta, é uma outra causa. e é uma É o que o mundo está é precisando, uma é o que o produção. mundo está E precisando. esse é o propósito. É. Tecnicamente falando, vai ter uma produção, tem que ter um Tudo, local, tem que ter tudo, a produção, vai ter tudo, local, tudo, é um programa audacioso, né, é, mas dá para fazer, eu já fiz dá, né. coisas já muito mais audaciosas, isso dá para tirar de letra agora. Você que é empresário e quer fazer parte do nosso time, como o Bar da Garagem, que é nosso patrocinador junto do Pod Delivery, entre em contato conosco pelas redes sociais. Venha fazer parte do Poder SA. Você como comunicador, muitas vezes, tanto nas negociações quanto nas apresentações, no microfone, às vezes a gente tem que ser sucinto, às vezes a gente tem que, eh eh, bu pensar na oração, né, pensar ali na frase e cortar palavras, deixar aquela oração de 50 palavras, você resumir tudo em 13 palavras, em 12 palavras. Da onde você busca Dom, esse isso que eu ia falar, da onde você dom. busca essa facilidade para resumir do nada, assim, você faz a S pergunta Sabe como você vai descobrir se você tem dom para comunicador? Não é com a voz bonita, com a sim, aparência bonita, é com paciência e com a frequência com que você vai atuar nela, entendeu? Até quando o Vander, por exemplo, que está fazendo podcast, vai aguentar fazer o podcast, uhum, entendeu? E aí sim. você vai ver se realmente você tem dom para isso, porque é uma É, coisa que a gente tem que ter, entendeu? na verdade, olha só, perguntador, a gente é desde que nasce, certo? Perguntador a gente é. Daí o rádio te dá todo o traquejo para você continuar sendo um perguntador, que é
melhor do que ser entrevistador, né? Oh, com Né, o certeza. entrevistador é entrevistador, agora perguntador é melhor ainda, né? É, viu? Então o que eu falo é o seguinte, então você fala assim: "Ah, isso é coisa que eu gosto de fazer". Por exemplo, eu sou dom de comunicação. Fala super bem, expressa super bem, a Mônica também, mas será que esse é realmente o dom que vai levar vocês para a comunicação e ficar na E às comunicação, vezes a sabe? vida muda o caminho da Exatamente, porque às gente. vezes não é, às vezes é um período, é uma estação. Tem amores que chegam na nossa vida para a gente viver uma estação, Sim, não uma vida. Para trazer uma lição, Uma lição, exatamente isso. lição. Então a gente vive estações da vida da gente. Agora, eu já estou na comunicação e não consegui sair dela, né, eu estou há tanto tempo, eu faço um podcast diário, gente, aquilo lá para mim é como se for tomar banho. Ah, mas aí você é obrigado a usar o chavão, né, a prática leva à perfeição. É, a gente vai fazer Todos fazendo, os dias vai com ficar perfeito. frequência, tudo certinho, fazendo lá, entendeu. Agora o que ele está dizendo de ser resumir as palavras, depende muito do tempo que você tem, se tiver que falar em 1 minuto, vamos falar em 1 minuto, se tiver que falar em 5, vamos falar em 5, o que entendeu. que levou esse start na sua vida, Alex, para você tomar esse rumo da você sempre foi um comunicador, mas o rumo do pod e esse projeto espiritual, onde foi o start para os Ah, 2 são lados? insights, né. São insights mediante as minhas meditações, os meus cursos de expansão que eu faço. Ai, Eu amo. estou fazendo um curso muito profundo de expansão de consciência, então a gente está indo em searas, assim, bem profunda da espiritualidade, e aí você começa a ter mais sensibilidade, entendeu. Tem coisas que são chamados, né, e aí você se sente na 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 vibe, na onda de fazer isso acontecer, entendeu. E tudo acontece no seu tempo certo. Gente, eu falo o seguinte, o grande segredo da vida é saber se a geladeira tá vazia ou tá cheia, né. Se tiver vazia, né, vai colocando coisas nelas a mais até ela ficar cheia, para nunca mais esvaziar. Porque uma geladeira cheia, você nunca vai ficar preocupado, sempre vai ter algo para comer. E sem a preocupação, os resultados vêm, Quando a entendeu? gente entrega, eu falo muito isso, eu falei já para o Vander isso, a gente tem que entregar. E ele me perguntou esses dias: "O que é entregar?". É você acreditar, você acredita no seu sonho, você sabe o que você vai fazer lá na frente, você mentaliza e entrega. Você vai fazer o seu, vai fazer a sua parte, mas aquilo você já entregou para o universo e vai acontecer. Em um momento ou outro, a vida vai desenhando para construir o que você deseja mesmo de propósito na vida. E a vida vai trazendo as oportunidades certas, os caminhos e vai conduzindo você. Quando você está muito reticente, que você quer fazer, você coloca muitas dificuldades, a vida bloqueia. Tudo é fluxo, Então você tem que soltar tudo para é o fluxo. fluxo ir te conduzindo. Como é que faz, né, Wanda? Dia a dia, tudo é fluxo. Eu não sei qual que é a linha de pensamento, aonde vocês estão nessa história toda, né? Ela pode estar num tal lugar, você está em outro ainda, e tá tudo bem, Uhum. tá tudo certo. Nós não Cada um estamos tem o aqui, seu tá momento. tudo certo. É bem Agora é o seguinte, não precisamos viver em desespero. exato. Viu? Tudo é sistema, tudo para É o deixar a sistema. gente louco num sistema que só leva a gente a lugar nenhum. Porra, eu cortei o rabo, só isso que eu fiz. Sabe o que eu fazia? Eu corria atrás do rabo, como todo publicitário. Exato. Daí você cortou o rabo, Cortei o rabo, acabou. parou de correr. Peguei aquele cortador de grama de jardim, Sim, de grama, lembra aquele cortador? Aquela sim, claro. e coloquei aqui, floct, parei de correr Já atrás do era. rabo. Mas doeu um pouco, hein? Doeu, mas valeu a pena, porque agora fiquei, ó, não tô mais Agora nessa voou. agora vai embora tranquilo, aí você vai com tranquilidade. Ô Alex, a gente tá na reta final aqui do nosso Pois não, bate-papo. pois não. Uma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz. Hum. Responde. Ah, uma O que que eu pergunta. deveria perguntar e não te perguntei? Ah, Fica à vontade. Quer pensar? Mônica, tem alguma pergunta? Não, pergunta não, eu tenho uma afirmação, né, que todo conhecimento que a gente adquire na vida, ninguém tira de você. aprendizado é a coisa mais linda. Aprendizado é lindo. E é isso que vai transformar a nossa vida e o nosso caminho. E a gente tem que acreditar. Olha, do passado, a gente pega só as coisas boas e guarda, o resto vira cinza. Certo, é isso mesmo. Pega as experiências boas, quando você estiver triste na sua casa, que está angustiado, depressivo, pensando: "Puta, hoje", começa a voltar ao passado, quando você era criança, algum momento bom que você teve, os momentos bons, né. Aquela namorada a primeira vez, aquele sorriso na praia, aquele caminhar na praia, a primeira vez que você viajou numa excursão, uma primeira vez que você pegou um avião, aquela roupa bonita que você, né, A aquela primeira vez que você tenda. entrou na farmácia com 13 anos para trabalhar. Exatamente. Essas Sensações, coisas né. boas, você começa, sabe, fala assim: "Puxa, eu fiz", e aí você olha no espelho, eu sempre falo isso, né. Tem um vídeo da Louisa Ray,
Aliás, é muito parecido com a Louisa Ray, né? Você já viu ela, não? Não, Louisa Ray, nunca viu? não. É uma americana maravilhosa que trabalhou com autodesenvolvimento desde a década de 60 nos Estados Unidos. Ela transformou os americanos. Essa mulher é fantástica, Louisa Ray. E ela tem um vídeo que chama Amor Próprio, de 1 hora. E aí, quem puder assistir esse vídeo dela, né? Ama a Ah, ti eu quero mesmo. assistir. Ama a ti mesmo. É 1 hora. Depois que você assistir, deitada nua na cama, você vai se olhar no espelho. E quando se olhar no espelho, você vai ver uma alma do outro lado. A sua alma do outro lado. E aqui o corpo. Aí deixa a alma falar com você e você vai ver o que que é a experiência de vida. É maravilhoso. Porque nós temos que nos perguntar, querido Vander, o que que nós estamos fazendo aqui? Você está respirando, utilizando a chuva, do sol, nós, né? Falo você, eu falo nós. E o que que nós estamos entregando? Nós não podemos ser formiguinha, levar para casa as coisas. A entrega tem que ser mais importante do que a gente recebe, né, isso é Exatamente. fato. Então, se a gente não fizer isso, Tem que fazer a entrega. e sempre dá tempo. Hoje até Sempre dá tempo. sempre dá tempo. Em Mateus 20, versículo 4, eu não sou da Bíblia, mas eu estou aprendendo algumas coisas dela. Tem um negócio da vinheira lá. O cara contrata o funcionário às 8 da manhã, que começa às 8 da manhã, depois Uhum. ele anda para a rua, pega mais funcionário que começa às 10, o outro começa ao meio-dia, o outro começa às 3, e ele vai na rua e pega o que começa às 5 e joga tudo na vinheira. Aí quando é às 6 acaba o trabalho. E ele começa pagando primeiro o cara que foi às 5. Quer dizer, ele paga o último que foi às 5 e trabalhou só 1 hora. E ganhou o mesmo valor do cara que começou às 8. Os caras das 8 começaram a reclamar, né? Quer dizer, moral da história, viu? Para Deus, para a vida, não importa o quanto você faz, que você já fez. O importante é começar a fazer, nem que seja 1 hora só, Tudo bem. entendeu? E pronto. Completando então Isaías 60:22, na hora certa eu farei acontecer. Ah lá, tá vendo? É. Isso que acontece. Eu acho assim, montar o negócio certo, saber se você vai ter capacidade de gerenciar pessoas hoje. Eu estou falando de empresas menores, né? A Sim, indústria já está Não, mas serve rodando, para tudo isso serve para aí. tudo. Ser humanizado, para entender a pessoa. Lembre-se sempre que nós estamos vivendo uma pandemia de gente, todo mundo batendo cabeça, está todo mundo em transe, e nós precisamos nos alinhar, conectar com o ser humano. A venda é a consequência da paz que você transmite para você mesmo. conexão. Conexão, exatamente. E network é super importante para as pessoas. E como eu disse no começo da entrevista, não adianta ter se você não aparentar ter. E Muito, muito ser, bem. É, Isso é e uma das ser. leis do poder, é você a lei do tem que poder. chegar. 48 leis do São poder, né? 48 leis do poder, É isso aí. exatamente, e uma das leis é essa, você tem que aparentar É realeza. um livro maldoso para quem interpreta Mas mal, é mas é ótimo maravilhoso para para quem quem interpreta sabe bem. usar. Assim como o Príncipe do Maquiavel, É, tudo, também tem né? as pegadinhas ali, mas você tem que ler com olhos, com a frieza necessária, para você entender e ver que nem tudo serve para você. É muito louco, né? Mas as 16 leis do triunfo de Napoleão Hill também dá uma suavizada. Sim, tem É. muitos livros bons aí pra gente ler, né? Muita coisa boa. Eu Fala um fico pouquinho do pode ser termina? não, pode falar. Fala um pouquinho do seu podcast para a gente encerrar Meu e pod suas redes meu sociais. podcast é de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, espiritualidade. Terça, empreendedorismo, políticas públicas e economia. Na quarta, histórias de sucesso ou construção civil. É muito construtor lá. Na quinta são os médicos. Hoje eu tive com o presidente da Unimed, inclusive, lá, que é meu amigo. E transtornos mentais. Falamos muito de transtornos na quinta. E na sexta-feira eu entrevisto os arquitetos. Aí eu faço os podcasts externos, né? Em feiras, essas coisas todas, ou também em empresas que me contratam para divulgar o trabalho. E aí nós temos uma rede social ativa, que é a Priscila Guzmão, que é minha produtora que cuida, que é do RuivoCast. Começou há pouco tempo, já está indo super bem, tem um alcance de visualização orgânica incrível também, o RuivoCast. E aí temos o meu Instagram, que é o Alex Ruivo, que muita gente já conhece, né? Minhas redes sociais e o YouTube, né? Sim. YouTube. Qual E que é o é canal? Alex Ruivo. Tá legal. Alex Ruivo, acha fácil lá. Quem quiser achar, acha, né? E as pessoas que estiverem lá, tiver a oportunidade de ouvir e aprender um pouco, porque a gente está com essa missão. Qual que é o propósito de tudo isso? Transformar a minha vida e transformar a vida de alguém. Se Perfeito. a gente salvar 2 almas nesta vida, levar luz para 2 pessoas nessa vida, a gente já está com a missão cumprida na Terra. Olha que Você louco. você Só entendeu o 2, hein? Só sentido da 2, hein? vida. Só 2. Você entendeu o sentido da vida, É, Alex. é. Falamos tudo? Poder em ação. Falamos tudo?
Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, tá ótimo, acho que é isso, né, e outra coisa que eu gosto de fazer muito é viajar, né. Hum, Então eu viajo sempre para poder buscar novas ideias. é ali que Novas está As viagens é inspirações e a viagem é, criatividade. é porque na realidade a sua mente sai do lugar da rotina e vai para um ambiente diferente, daí a sensação de prazer é maior. É por isso sim, que a gente se sente mais empoderado, mais e a criativo. viagem ela tem um outro poder que anos passam e a viagem continua ainda na sua mente, continua na Exatamente. sua É como um alma. É, livro que você É leu. como não, é mais forte que o livro, ainda porque Sim, o livro você não está presente, você está lendo, mas uma viagem você é. está de corpo, alma e cheiros e sabores. E outra coisa para finalizar, se sim, me permite, não adianta você ensinar, não adianta você falar para a pessoa comprar um lugar bonito para ir, sem você ter visitado o lugar. Só o mapa da viagem não adianta. Para você falar algo, você tem que viver algo. E aí sim as coisas vão funcionar, entendeu? Não dá para vender algo daquilo que Onde você você não não foi. esteve. isso é uma técnica de negociação. Para Exatamente. você vender, você tem que conhecer bem o produto. Exatamente isso aí, entendeu? Alex Rui, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer esse bate-papo. Acho que a gente vai se encontrar Com aí certeza. Vocês vão lá no podcast nessa ainda, vai nossa ter Sorocaba Vamos. aqui. oportunidade, né. Ah, Só iremos com vocês o maior prazer. quando tiverem com um tempinho do podcast, vão lá conversar, né, divulgar também. É importante essa troca, né. Sim. A comunicação na internet tem isso, né. Você não tem essa Essa Eu troca. ia até Não perguntar tem sobre os rivalidade concorrentes, como é que é, tudo mais e no tal. podcast? Não, os concorrentes de uma maneira geral, que eu na costumo vida. perguntar como é que você lida com as concorrências, Eu com os seus sempre fui muito concorrentes. muito aberto para concorrer, sempre É, tratei bem as minhas concorrências, viu. Tem Depois que eu espaço para aprendi, mas a todos. gente tinha o ego sim, né. não, não só o Tinha, ego, como também tem as uma as vez com a sacaneadas, né, tem as tem puxadas de uma tapete, a vez gente eu sabe estava com a disso. Mauri Júnior lá no Conrad Cassinos, bons tempos do Sim, Conrad, sim. aí eu falei para o Mauri: "Mauri", falei: "O quê?" "Viu, agora eu sou nacional, hein", eu tinha virado nacional na época. E falou: "Ah é, agora você é nacional?" Porque eu era de Sorocaba, então ele Sim. tratava tipo: "Ah, é Ah, mais um Amaurizinho lá do interior". é. Mas era verdade mesmo. Aí eu falei assim: "Agora eu sou nacional", ele falou: "É?" Eu falei assim: "E você tá vendo eu aqui? Tô, eu serei você amanhã, porque não porque eu sou melhor, é porque sou mais jovem". Ele: "Vai tomar", você vai falar palavrão, "vai tomar", sabe aquele lugar? Mas aí naquele dia ele me abraçou e me deu um DVD dele, que ele fazia aquelas músicas, né, um É. CD, né, É, o que ele tinha CD os com as antigos músicas dos anos 70 e dos anos 80. 70, ele me deu de presente, me deu um livro, falou: "Sucesso, vai em frente". Muito E aí bem. começamos a trabalhar juntos, né, a gente viajava muito e conversava muito, é um cara que me inspirou bastante também. Na coluna social, só Muito na bem. coluna social. Só na coluna social. É. Era isso que eu ia perguntar também, se você tem uma semelhança com a Amaury Júnior, assim, Poxa na vida, maneira de a trabalhar. ve a E chega a Fe altura é fez quase a mesma, você escola. sabe, né. é, sim, Eu aí trabalhei com a Amaury na Bandeirantes. trabalhou? Trabalhei Aí com Marcos Rago e Amaury. as mais velhas que gostam muito de mim, né, as pessoas mais velhas, assim, não posso falar as velhinhas hoje, porque eu também tô Hã. velho já, mas ela fala assim: "Ai, você não me passe botox fazer plástico daquele jeito com a Mauri que você vai ficar ridículo. Não me faça isso, hein", porque o Mauri ficou meio esticadão, né. Ficou, ficou. E elas paravam pra falar isso pra mim, você acredita? "Você não me Não, faça, porque o seu programa é tem muito uma bom". diferença de idade aí Ele tem 70, Tem. ele tem 70 e ele o tá Maurício nos 70 80 já tá quase não, nos o Mauri 80. não, acho que não tá com tudo isso, Ah, com será? 70 ele É vai que o Amaury pedrada. bebe bastante e fuma muito, né, Ah, isso pra acaba. aguentar a noite. Ele falava que era abstêmio, né. Falou O uma quê? época. Imagina, quantas vezes eu vi esse Amaury tomar. Tá virando fofoca aqui. É, chega. Alex, um abraço, obrigado, Valeu. viu. Obrigado vocês, parabéns pela ideia, muita luz e paz. Amém. Vamos em frente que a vida é uma maravilha, a vida é A uma vida é uma maravilha. maravilha, A vida o que é? a vida é uma maravilha. A vida é uma É maravilha. isso aí, Mônica, obrigado, Mônica. Obrigada, Até a Wander, próxima. mais uma vez. E agradecer ao Bar da Garagem, Vivian Bórnia, Açúcar Custódio, que abriram esse espaço para nós. E hoje foi o dia do apresentador ser apresentado. entrevistado. Muito bom, viu. Estão de parabéns os 2, viu. Muito bem. Vai longe, gostei. Obrigado, né. Começar. A Começando. gente não tem A experiência, né. gente vai fazer escola com Ele, você como diz ainda. na linguagem publicitária, macaco velho. O cara sabe o que tá fazendo. E você aí também com toda essa com conhecimento com Sorocaba, tal, É uma parceria, é uma né. parceria muito boa. Gente, olha, obrigado aí então por nos acompanhar. Esse foi o Poder SA, Mônica Marra me ajudando aqui na apresentação, Alex Ruivo, nosso convidado. E você já sabe, né, segue o nosso Instagram. Qual que é o Instagram mesmo, Mônica?
É o poder é o Podcast podcast. Poder SA. Segue a gente pelo Instagram, temos o nosso canal do YouTube também, que é o Podcast Poder SA. E é isso. Sempre uma bela entrevista com alguém de sucesso e de autoridade. Um abraço, até a próxima. Tchau, gente.